Boa noite, bem-vindos ao curso de Cálculo Vetorial e Tensorial. Eu sou o professor Celso Nishi e neste vídeo aqui a gente vai fazer uma revisãozinha de geometria euclidiana que basicamente vocês viram em GA, mas aqui a gente vai fazer, eu vou enfatizar mais algumas coisas e introduzir algumas notações novas. Então vamos começar com o básico. E a gente já vai começar, por exemplo, com uma base ortonormal, certo? Base ortonormal e o sistema de coordenadas, né? Certo? Então, no plano, a gente tem uma base padrão, que vai ser chamado de I e J. Então, vocês já viram, quem já fez álgebra linear já sabe que esse tipo de coisa dá um espaço de dimensão 2. Quem não fez ainda pode entender isso de maneira mais intuitiva. No espaço, a gente vai utilizar esses três vetores aqui, formando uma base ortonormal. E já que a gente tem três vetores, a gente fala que a dimensão desse espaço é 3. Então esse é a base que a gente vai usar geralmente, essa é a base canônica, tá? E além disso, esse negócio aqui forma uma base de mão direita, que a gente fala que é porque se eu calcular esse produto misto aqui, dá 1, tá? Que em termos de figuras, certo? Tem essa figurinha aqui padrão. Se o IJ está aqui, o K está para cá, certo? Usando a regra da mão direita, certo? Então essa é a base ortonormal, certo? E ortonormal por quê? Então, isso é uma coisa. Então ortonormal porque por exemplo, se eu calcular I com J, se eu calcular I produto escalar com I, dá 1, J produto escalar com J dá 1, e I com J dá 0, certo? Isso é a base ortonormal. Você pode fazer a mesma coisa para incluir o K, certo? O vetor K. A outra coisa do sistema de coordenadas é que você tem que definir uma origem, certo? Isso só é importante para definir coordenadas de pontos. Se você estiver falando só de vetores, não tem problema. Você não precisa da origem, porque os vetores você desloca eles para onde você quiser. Para a origem, certo? É importante para definir coordenadas de pontos, porque dado um ponto P, você associa ao ponto P, certo? Você define P, né? As coordenadas de P através do vetor que vai de O até P, certo? Então aqui tem a origem, certo? Você prega esse sistema aqui em algum lugar em cima de O, certo? E a partir daqui você desenha um vetor, as coordenadas daquele vetor lá para um dado vetor P, para um dado ponto P, né? Para um dado vetor P, esse negócio aqui, esse vetorzinho aqui é o que vai me dar as coordenadas do ponto P, tá bom? Então vocês espero que lembrem dessas coisas em GA, tá? De GA, né? Então uma notação, isso aqui a gente vai usar I, J e K bastante, mas lá pra frente, de vez em quando, talvez seja mais mais sistemático utilizar E2 e E3, certo? Ao invés de I, J e K. E o caso no plano IJ é 1 e E2, que é o caso que vocês conseguem só eliminando o K, tá bom? Por que essa notação aqui com rótulos aqui 1, 2, 3 é interessante? Então, por exemplo,
por exemplo, essas condições aqui que eu escrevi, que eu posso escrever para o caso de 3 dimensões, certo? Para escrever, incluir o caso em 3 dimensões, o que eu preciso? Eu só preciso do K com K, que dá 1, K com I, que dá 0, e K com J, que também dá 0, certo? Esse é o caso tridimensional, que eu vou deixar aqui em cinza meio apagadinho aí, tá? Então, a propriedade da base ser ortonormal, na verdade, a gente pode escrever assim. Se eu calcular EI e J, onde I e J, certo? E esse tipo de notação a gente vai usar depois, com mais frequência, quando a gente estiver falando de tensores. Aqui eu só vou introduzir um pouco essas coisas aqui, desse jeito. Então aqui tem o índice I e J, tá bom? Então o I varia, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, no caso tridimensional. O J também pode ser 1, ou 2, ou 3. E aí isso aqui dá quanto? Certo? O E1 é I, tá bom? O E2 é J e o E3 é K. No caso do plano, eu corto esses caras aqui, tiro o terceiro vetor, tá? Então esse negócio aqui, eu posso escrever essa informação aqui do seguinte jeito. Eu posso definir um cara, que depois eu vou dar o nome, não vou escrever aqui, mas esse negócio é conhecido como delta de Kronecker, tá? Por enquanto a gente não vai usar muito isso, mas eu só estou introduzindo aqui para vocês verem uma notação diferente. Então esse negócio aqui é definido como? Então esse negócio é definido do seguinte jeito, e aí a definição eu vou usar essas 3 barrinhas, tá? Então esse negócio é 1 se I for igual a J, certo? Então é 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, certo? Que é I com I, J com J, K com K. Então dá 1, certo? Porque é a base é ortonormal, ele com ele dá 1, o produto escalar. E caso contrário, dá 0, tá? Então essa coisinha aqui, esse delta de Kronecker, ele é definido desse jeito aqui. Quando I é igual a J, vale 1, e quando I não vale, quando I e J são diferentes, dá 0. Então, por exemplo, delta 1, 1 é 1, certo? Mais delta 2, 3 é 0, tá bom? Quando I vale 2 e J vale 3, o delta vale 0. Quando I vale 1 e J vale 1, o delta vale 1, tá bom? Então posso escrever isso de maneira compacta. E aí o legal aí eu já vou introduzindo esse tipo de coisa. O legal de escrever assim é que na verdade tanto faz, né? Pode ser em 2 dimensões, pode ser no plano, pode ser no espaço, não tem problema. Basta dizer quais os números aqui que esses índices aqui podem percorrer. Então no caso eu estou usando o espaço mesmo, então seria 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas se eu tivesse só no plano, podia ser 1, 2, 1, 2. E nesse caso não seria tão útil, mas se você tiver num espaço de dimensão maior, isso aqui é bastante útil para resumir as coisas. Bom, então estávamos aqui na equação 4, vamos para a equação 5. Bom, e aí tendo uma base, o que a gente podia fazer com a base? Então, para qualquer vetor V, certo? Eu vou usar essa notação de setinha aqui, mas nas listas e os livros usam negrito, tá bom? Então, negrito. Negrito nos livros e nas listas, tá? Então, qualquer vetor V, se eu tenho uma base, e aí daqui para frente eu vou escrever tudo como se eu estivesse no espaço, tá bom? E se você quiser usar no plano, você vai ter que eliminar os vetores K, ou E3. Então a gente sabe que, dada uma base, eu consigo escrever qualquer vetor como combinação linear desses 3 caras aqui. E aí, como eu disse, se você estiver no plano, elimine esse cara aqui. Então, uma notação possível é essa, e uma outra notação possível é essa aqui. Usar x, y e z, fazendo alusão às componentes x, y e z
do espaço. Então, conseguir escrever isso é a mesma coisa que dizer que, usando uma notação aqui, de colchetes, por exemplo, numa base, a base canônica lá em cima, isso quer dizer que esses três numerozinhos aqui, certo? Ou de lá de cima, esses três numerozinhos aqui, eles me definem um vetor, certo? Que é o que está no desenho aqui. Então, esquece, eu já estou falando de vetor, né? Então, esse pontinho aqui, ou esse vetor aqui azul, ele é unicamente definido se você me diz quanto que eu tenho que andar aqui, quanto que eu tenho que andar aqui, quanto que eu tenho que andar aqui, e soma todo mundo, certo? Eu chego nesse ponto aqui. Então, as coordenadas são as projeções aqui nesses três eixos que são ortonormais. Então, esses três números me definem o vetor de maneira única. Então, por exemplo, nesse caso aqui, seriam esses três números aqui. Vx, Vy, Dz. E aí, muitas vezes, a gente vai escrever V igual aqui, tá? Aqui, só para deixar mais preciso, eu vou escrever com esse símbolo aqui de tio, dizendo que, sabendo isso, eu sei V, e sabendo V, eu sei esses caras aqui. Eu posso ir e voltar. Então, esse negócio aqui são as coordenadas, ou componentes, coordenadas de V, ou componentes, tá? E elas são únicas, tá bom? Já aqui a gente está expandindo em vetores de uma base, tá? Então, base era o quê? Então, você tinha três vetores, no caso do espaço, você precisava de três vetores que eram Li, tá? Nesse caso aqui, além de terem essas propriedades aqui, eles são também ortonormais. E, além disso, no caso tridimensional, eles são de mão direita. Então, esse tipo de notação aqui, usando I, J e K, esse aqui é a notação de Gibbs, tá? E tem uma historinha lá muito legal. No livro do Marsden, cujos detalhes vocês podem ver nas notas e lá no Moodle. Na página 54, que conta a história de como surgiu essa notação aqui, né? E o cálculo vetorial, como a gente conhece e a gente vai ver nesse curso aqui. Bom, seguindo aqui, então esse tipo de... vocês já viram isso, né? Então, dado um vetor, com três números no espaço, eu consigo descrever o vetor, qualquer vetor lá no espaço. E aí, por exemplo, daqui fica evidente que o I, J e K tem quais componentes? Então, o I pode ser expandido como I, 1, né? Mais 0J mais 0K. Portanto, as coordenadas, e aqui eu já vou usar o igual, tá? As coordenadas de I, nessa base de I, J e K, é 1, 0, 0. A mesma coisa vale para os outros. Então, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E essas são as coordenadas dos vetores ou dos versores I, J e K, que são ortonormais. Uma outra notação possível, que a gente vai usar só lá mais para frente, é usar uma notação de somatória, certo? Então, aqui de novo é útil aquele cara com índice, então eu podia escrever VI e I, onde I varia de 1 até 3, tá bom? Ao invés de escrever V1, e aqui eu vou escrever embaixo só porque em cima estava assim, então o que eu escrevi lá em cima é essa coisa aqui, certo? Assim. E de novo, nos livros isso aqui está em negrito, tá? Bom, em muitos livros, né? Então, ao invés de escrever isso, eu posso escrever essa somatória aqui, onde I, isso aqui significa, o que está escrito aqui significa isso aqui, onde esse sigma maiúsculo aqui é o símbolo de somatória em matemática. E aí esse índice I aqui varia de 1 a 3, quer dizer que eu pego I igual a 1, depois pego I igual a 2, depois pego I igual a 3 e soma todo mundo até o 3 aqui. E aqui eu escrevi o I por cima, aqui por uma questão que a gente vai ver só depois, tá? Pode ser embaixo aqui por enquanto também. Então, temos essa notação aqui, e de novo essa notação aqui é interessante porque na verdade eu posso ir para qualquer dimensão, esse 3 pode ser 4, e aí se isso aqui for 10, por exemplo, essa notação aqui é muito mais compacta do que escrever isso aqui 10 até o 10, né?
Então, essa é uma notação que a gente vai usar só depois, tá? Mas eu só estou introduzindo aqui, esse sigma aqui. Que mais? Que a gente podia fazer com vetores, que vocês viram. Então, eu já mencionei um pouco aqui, então está um pouco circular, porque é uma revisão. Mas, vocês viram que no espaço e no plano, um produto que é muito útil é o produto escalar, certo? É o produto escalar. Então, se você tiver aquela base lá em cima, ortonormal, se você pegar dois vetores, usando essa base ortonormal, então eu tenho U com 3 componentes, V com 3 componentes. De novo, se eu quiser voltar para o plano, eu corto a terceira componente, tá bom? E aí, vocês já viram que se a base for ortonormal, certo? Se I com I é o que está ali em cima, né? Você pode definir o produto escalar aqui, satisfazendo essas propriedades aqui. E aí, vocês já viram que o produto escalar de U com V é simplesmente multiplicação desses caras componente a componente. Então é U com V1 mais U2 com V2 mais U3 com V3. Certo? Definição. Bom, ou quase definição. E isso aqui vocês podem tirar. Eu posso ir daqui para o caso anterior, para a definição dos versores, né? Ou o contrário. Então vamos fazer um dos lados que é assim. Então, U com V, se eu escrevesse em termos dos versores, certo? Usando a base, eu teria o 1i mais o 2j mais o 3k. Produto escalar com V1 i mais V2j mais V3k. Tá? Aí você faz o produto escalar. Essas coisas são bilineares, certo? São lineares, então eu posso fazer esse com todo mundo aqui. Então eu tenho, vou fazer só um pedaço assim. Pedaço assim, e depois tem mais, tá? E aí o que importa aqui é o seguinte. Então já que é bilinear, e aqui o que acontece é I produto escalar com I, esse número sai para fora, certo? Então I produto escalar com I dá 1, né? Só que I produto escalar com J dá 0. I com K também dá 0. Portanto, o único cara que sobra aqui, dessa coisa toda aqui, seria o 1V1. E sobra o resto. Se você fizer o resto, vai dar o 2 com V2, certo? O único cara que produto escalar com J, bom, com produto escalar com esses caras aqui, o único que vai sobrar é com V2. Então sobra V2 e depois sobra V3 e você tem a relação que tem lá em cima, tá bom? Beleza. Então esse era o produto escalar usando coordenadas ou usando componentes. E aí, usando o produto escalar, aí você pode definir um monte de coisas que são bem úteis. Então, uma das coisas que você pode definir é a norma, certo? Então, por exemplo, a norma ao quadrado, então isso aqui é a norma, tá? Geralmente eu vou usar barra simples, tá? Então não confundam não confundam módulo de número, certo? Com norma de vetor. Então, lá em GA vocês usavam, era comum usar barra dupla, eu vou usar só barra simples, na maioria dos casos, só quando tiver alguma confusão eu vou usar barra dupla. Então essa é a norma ao quadrado, você define essa norma ao quadrado de que jeito? Usando o produto escalar, U com U, tá? Então ao quadrado dá isso aqui, então se você quer a norma, você tem a raiz. Bom, para evitar confusão, então vamos tirar o quadrado aqui e colocar a raiz desse lado aqui. Aí se você estiver usando a base ortonormal que eu falei lá em cima, esse produto escalar aqui você consegue calcular usando componentes. E usando componentes você vai ter 1 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado, mais o 3 ao quadrado. Certo? Que é basicamente Pitágoras. Então, usando o produto escalar, você define norma, tá? Beleza. E aí, usando norma,
você pode fazer algo do tipo, você pode normalizar, certo? Fazer algo chamado normalização. Normalização, que é o seguinte: dado um U tal que a norma de U não seja zero, certo? Então eu posso definir um novo cara, o chapéu, que é o U dividido pelo número, certo? Dividido pelo número U. E aqui significa, e aí eu não falei, né? Significa que eu estou multiplicando um escalar, um número, certo? Pelo vetor U. E aí, esse novo cara aqui é o vetor normalizado. Por quê? Porque se eu calcular a norma de U chapéu, esse cara aqui é o quê? Bom, vou pegar o quadrado, tá? Se eu pegar o chapéu ao quadrado, isso aqui é o produto escalar de U com U, certo? Então, o produto escalar de U com U é U, produto escalar com U. Eu tenho dividido a norma de U, dividido a norma de U. Eu tenho U com U, certo? U com U. Então, eu tenho 1 sobre U ao quadrado, U com U, que é também a norma ao quadrado. Então, isso aqui dá 1. Então, a norma ao quadrado de U chapéu é 1, então a norma de U chapéu é 1. E, portanto, esse vetor aqui tem norma 1. E aí você diz que esse vetor aqui é normalizado. Tá? Bom, e aí eu já falei. Já estamos usando aqui um produto por escalar, certo? Então, tem a questão do espaço vetorial. Que quem já fez álgebra linear já viu. Quem já fez só GA já viu um pouquinho também. Então, nessa estrutura aqui de espaço vetorial, duas operações estão duas operações estão definidas, certo? Quais são essas operações? Então, uma é a multiplicação por escalar, certo? Que é o quê? Você pega um número real alfa e um vetor v e combina essas coisas para dar um novo vetor, alfa v, onde você não coloca símbolo nenhum, é só justaposição, então é um novo vetor. Então essa combinação é um vetor, tá? Esse aqui é um número. Bom, e esse aqui obviamente é um vetor. Então você pega um número e um vetor, combina e te dá um novo vetor. Então, por exemplo, se eu pegar um vetor que tem componentes 1, 1, 1, então, alfa vezes v é o vetor alfa, 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 que é a mesma coisa que escrever alfa com 1, com 1, tá? Então aqui eu estou mostrando que você pode fazer produto por escalar, certo? Vocês já viram isso em GA, usando componentes, ou usando coordenadas. Desse jeito aqui, você multiplica componente a componente. Por que isso acontece assim? Porque isso aqui é a mesma coisa aqui, I mais J mais K, certo? Aqui é 1 vezes I, 1 vezes J, 1 vezes K. Vale a distributiva, certo? Então, ao invés de fazer a conta somando vetores, depois multiplicando por um número, produto por a multiplicação por escalar, eu posso fazer o contrário. Posso primeiro abrir todo mundo multiplicando. Desse jeito aqui. E o que está do lado direito nada mais é do que esse negócio que está aqui, certo? Essas componentes representam esse vetor aqui. E essas componentes representam esse vetor aqui, alfa vezes isso. Então, esse lado está aqui e esse lado está para cá. Certo? Então, isso é uma operação. Qual é a outra operação? Soma de vetores. Como é que era a soma de vetores? Você pega dois vetores, U e V, e ele vai me dar um novo vetor, U mais V. Geometricamente isso era fácil, certo? Como é que era isso? Então, basicamente,
Você pega o vetor U aqui, o vetor V aqui, e aí um dos jeitos de fazer isso é usando aquela regra de que você pega o início de um vetor, o final do segundo vetor, põe no, cola no, certo? Desloca esse vetor V aqui, para que o final do vetor bata com o início do vetor, bata com o final do outro vetor, e aí tudo que você tem que fazer para achar a soma é seguir as setinhas, e aí você consegue o vetor que liga o início do primeiro até o final do outro. E fazer isso aqui em ordens diferentes tem que dar a mesma coisa. Tá? Então, ao invés de colar aqui o verde em cima do laranja, você podia fazer o contrário. Colar o laranja aqui em cima do verde, que chegaria na mesma coisa, e aí você tem a regra do paralelogramo também. Tá? Que é formar um paralelogramo e a resultante aqui vai ser chegar no vértice oposto. Né? E aí isso aqui pode ser feito em termos de componentes também. Então, por exemplo, se eu pegar dois vetores, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, e fazer essa soma, esse negócio é feito componente a componente, então 1 mais 4 dá 5, 2 mais 5 dá 7, e 3 mais 6 dá 9, porque vale o quê? Porque eu estou somando vetores que são i mais 2j mais 3k, somando com o vetor que é 4i mais 5j mais 6k. Ao invés de fazer essa soma aqui desse jeito, parênteses, parênteses, você pode fazer a soma diferente. Abre todo mundo, soma i com i, então é 1 mais 4, i, mais 2 mais 5, j, e 3 mais 6, k. E aí você tem o outro lado aqui. Então, do lado de cá, você tem isso aqui, e do lado de cá, certo? Você tem o que estava do outro lado aqui, certo? Então, essas são as operações que a gente pode fazer com vetores, e aí você pode generalizar para dimensões maiores, não tem problema. Tem aquelas várias propriedades, certo? A distributiva que eu usei aqui, mas eu não vou escrever, vocês podem ver nos seus livros de GA, tá bom? Ou de álgebra linear. A gente pode seguir aqui com a noção de distância. Então, usando o produto escalar, a gente viu que podia definir norma, e tendo norma você pode definir distância, certo? Como é que você define distância? Entre vetores, né? Bom, entre pontos associados a vetores, por exemplo. Então, como é que era isso? Então, por exemplo, se eu quiser calcular a distância entre dois vetores, o que eu quero dizer com isso? Então, seria isso aqui. Tá? Então, eu ponho na origem, né? Aqui, por exemplo. No mesmo lugar. E aí eu tenho U aqui e V aqui. E aí a distância que eu quero saber é essa distância aqui, entre esses dois pontos aqui, certo? U e V. Como é que eu calculo isso? Então, essa distância aqui é basicamente a norma de U menos V, que é o que está lá em cima, certo? U mais V está para cá, mais U menos V está para cá, certo? Então, é a norma desse cara aí. Então, eu posso definir assim. E, se você quiser, isso aqui é o quê? U menos V. Produto escalar com U menos V. Raiz quadrada. Se você quiser. O que mais que a gente pode fazer? Podia definir com produto escalar ângulo, né? Como é que a gente definia ângulo? Então, ângulo a gente conseguia como? O cosseno do ângulo, certo? O alfa, entre dois vetores. Vamos escrever só alfa, tá? O cosseno do ângulo a gente calculava como? Usando o produto escalar. Esse aqui é o ângulo entre U e V, num desenho desse tipo aqui. Então, se você tem U aqui e tem V aqui, esse seria o ângulo alfa,
E aí esse ângulo, o cosseno desse ângulo aqui é dado por esta expressão aqui. De novo, entra o produto escalar, certo? Está aqui, produto escalar. Então, usando o produto escalar, você consegue calcular ângulo, o que é fantástico. E aí, o que você pode fazer também é a projeção. Bom, eu não vou escrever a projeção geral, só vou usar a expansão que a gente tinha, que é essa expansão aqui. Certo? E aí notem o seguinte, que se eu pegar em cima dessa expressão aqui e fizer o produto escalar com i, o que vai sair? Então é i, produto escalar, com tudo que está aqui, certo? Aí eu tenho o que eu tinha antes, certo? I com i vai dar 1, i com j vai dar 0, i com k vai dar 0. Então o segundo termo, o terceiro termo dá 0. Tudo que sobra aqui é v1. Certo? Então, se você tem uma base ortonormal, e essa é a grande vantagem, você pode calcular a componente V1, o número que multiplica I, certo? Que entra aqui na expansão do vetor, em termos da base, eu consigo só usando o produto escalar. E a mesma coisa vale para os outros. Então, o que acontece, por exemplo, se eu fizer J com V, vai dar V2, certo? E K com V, vai dar V3. Um jeito compacto de escrever isso é usar aqueles vetores EI. Então, a componente VI é o produto escalar de EI, certo? Sobre V. Então, se I for igual a 1, é essa equação aqui. Se I for igual a 2, é essa outra equação aqui. E se I igual a 3, é essa outra equação aqui. Então, obviamente, vale para base que não é a canônica, certo? Então, por exemplo, e vale para base que não não precisa ser ortonormal, certo? O ortogonal já é suficiente fazendo uma pequena modificação. Então, por exemplo, vamos pegar uma base diferente. Vamos chamar de B', onde aqui é F1, F2 e F3. Onde, por exemplo, F1 tem componentes 1, 1, 1. F2 tem componentes 2, menos 1, menos 1. E F3 tem componentes 0, 1 e menos 1. Vocês podem checar que essa base é... Então, chequem que é ortogonal, tá? Essa base é ortogonal 2 a 2. Então, F1, produto escalar com F2 dá 0. F2, produto escalar com F3 dá 0. E F3, produto escalar com F1 dá 0. Tá? Vocês podem checar isso. Então, esse negócio é ortogonal. E aí, se a gente quisesse saber, eu vou usar a mesma... Bom, não vou usar a mesma letra, tá? Então, é C1, F1, mais C2, F2, mais C3, F3. Se a gente quiser saber esses coeficientes aqui, C1, C2 e C3, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Então, se eu fizer produto escalar de F1 com V, o que teremos? F1 em cima de C1, F1, mais C2, F2, mais C3, F3. De novo, F1 com F2 dá 0, porque a base é ortogonal. F1 com F3 dá 0. Então, tudo que sobra aqui é simplesmente C1, o número sai, F1 com F1, que é a norma ao quadrado. Então, daqui eu chego à conclusão de que, se eu quiser calcular C1, certo? Esse númerozinho aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o produto escalar de F1 com V e dividir pela norma de F1 ao quadrado. Então, vamos pegar um exemplo. Então, vamos pegar um V que é... Bom, usando aquele F que está lá em cima, vamos pegar um V que é, sei lá, 1, 2, 1. Tá? Então, nesse caso, C1 seria o quê? F1 com V, norma de F1 ao quadrado, que teremos? É o produto escalar de 1, 1, 1, certo? Que é o F1. Ups.
com o v, que é 1, 2, 1, e dividido pela norma de f1 ao quadrado, que é a norma disso aqui ao quadrado, tá? Então é 1, 1, 1, norma ao quadrado. Então o produto escalar em cima é 1 mais 2 mais 1, então 4, e embaixo é 3. Então esse é o coeficiente que vai entrar aqui na expansão do C1 vezes F1. E aí, exercício é calcule o resto. Tá bom? Mas vocês podem ver, o ponto aqui é que esse negócio, usando uma base ortogonal, certo? E tendo um produto escalar, é muito fácil calcular esses coeficientes de expansão. E aí o que falta? Então a gente já viu base, produto escalar. Em 3 dimensões, você tinha também o produto vetorial, certo? Bom, no espaço, certo? Só no espaço. Você tinha também o produto vetorial. Como é que era definido o produto vetorial? Então, uma definição possível que vocês viram lá em GA é usando determinantes. De novo, eu vou estar usando aquela base canônica, certo? Se você tem a base canônica, nessa base canônica você tem as coordenadas, então é o 1, o 2, o 3 para V, certo? Para U, aliás. Para V vai entrar aqui. Então, U tem coordenadas 1, o 2 e o 3, e V tem coordenadas V1, V2 e V3. Se você fizer, bom, aí se você coloca nesse determinante formal, certo? E calcula você calcula as coordenadas, ou você calcula as coordenadas do produto vetorial. Então, usando propriedades do determinante, a gente pode expandir isso aqui ao longo dessa primeira linha, por exemplo, que você consegue cortando a primeira linha, a primeira coluna. Então, tudo que sobra é um determinante menor, esse aqui. Aqui tem um sinal, tá? Não se esqueçam. E aí você tem esta relaçãozinha aí, tá? Ah, bom, esqueci de falar. Bom, eu sigo aqui. Bom, e aí geometricamente como que era isso? Então, geometricamente, se você tivesse um vetor U aqui e um vetor V aqui, o produto vetorial fica aqui para cima, né? Então, o vetor V fica aqui para cima, usando a regra da mão direita, certo? A regra da mão direita me diz que se você colocar, usando a mão direita, apontando os 4 dedos, bom, aqui é um momento em que podia ter um vídeo, mas usando os 4 dedos, apontando de U para V, você tem que ver aonde aponta o dedão. Daí o dedão aponta na direção rosa aqui, certo? Usando a regra da mão direita. E essa, a direção do dedão é aonde aponta o produto vetorial, certo? Usando a regra da mão direita. E aí você vê que se fosse I, J e K, certo? Você teria aqui I, produto vetorial com J, certo? Então, mão direita, aquela definição lá, mão direita, nos diz que I, produto escalar com J, é igual a K, certo? O que mais? E geometricamente, a gente tinha também que a norma de U vetor V, certo? Isso aqui era dado pelo quê? Era a norma de U, a norma de V, e o seno do ângulo θ. Mas que ângulo é esse? Então é este ângulo aqui. Então se você tem U e tem V aqui, θ é este ângulo aqui, certo? E aí o que você calcula aqui é esta área aqui, certo? Esse valor aqui, a norma de U vetor V,
esta área desse paralelepípedo formado por U e V. E aí eu esqueci de mencionar lá em cima, mas, então compare, né? Compare com U escalar V, era o quê? Então é U, norma de U, norma de V, cosseno do ângulo θ, usando a mesma figura, tá? Então esse númerozinho aqui, isso aqui é um escalar, né? Produto escalar. Então, isso aqui é uma operação em que você pega dois vetores, multiplica e consegue o número. Esse número já dá o quê? Já dá essa quantidade aqui, que é UV cosseno de θ, que é a manipulação daquela definição do ângulo, né? E aí fica faltando o quê? Produto misto, né? Que vocês usaram em GA para calcular, por exemplo, volumes de tetraedro, de paralelepípedo, não, paralelepípedo, certo? Então, qual que era o produto misto? Então, o produto misto é definido desse jeito aqui, U vetor V com W. Isso aqui, de novo, usando uma base ortonormal, você calcular usando as coordenadas, colocando eles num determinante como este aqui. Esse aqui é o produto misto, posso calcular aqui. Então, base ortonormal, né? Vou colocar canônica aqui, tá? Bom, base ortonormal, vou deixar. Ortonormal. Tá bom? E aí vocês lembram que, bom, já que pelas propriedades do determinante, na verdade você pode, por exemplo, se eu troco duas linhas, eu consigo um sinal, certo? Se eu somar múltiplos, não faz diferença. Tudo isso leva ao fato de que, na verdade, é muito mais interessante usar uma notação do tipo esta aqui, né? U, V, W, que é uma notação de produto misto que vocês viram em GA. E vocês também viram, né? Que, por exemplo, tanto faz se eu trocar esse pontinho com o produto do outro lado. Então, posso trocar assim, mantendo a ordem, né? Certo? Posso fazer V com W, primeiro, produto vetorial, e depois fazer produto escalar com U, que me dá a mesma coisa. Então, essa aqui é uma propriedade do produto misto. E aí, que nem esse, tem várias propriedades que vocês podem deduzir. Então, por exemplo, uma que é útil, né, é aquele do produto vetorial duplo. Então, vocês já viram que o produto vetorial não é associativo. Bom, já não é comutativo, né, porque se você troca U com V, troca de sinal. Mas, além disso, ele não é associativo. Por não ser associativo, esse negócio aqui, se eu só escrevesse U vetor V vetor W, esse negócio aqui não faz sentido, porque você tem que me dizer qual é a ordem que você tem que fazer. Se você primeiro faz U com V, depois W, ou se você faz V com W, depois U. Isso importa e faz diferença. Então dá uma conta diferente e dá um vetor diferente. Por isso que esses parênteses aqui são necessários. Tá? Então, isso aqui é necessário. Porque não é associativo. Tá? Beleza. Mas, bom, e isso aqui vai ficar evidente pelo fato de que esse negócio aqui, na verdade, eu posso escrever do seguinte jeito. É U com W, V, menos U, V, produto escalar com W. Então, só para enfatizar, isso aqui é um número, certo? Isso aqui também é um número, porque é um produto escalar.
Mas isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Então, número vezes vetor. E você consegue calcular esse produto vetorial duplo em termos de produto escalar somente. Então, só para convencer vocês de que isso aqui está certo, eu posso pegar um caso especial, que é este aqui. Posso pegar U aqui, V aqui, certo? E aí a gente já viu que o vetor V está aqui no plano perpendicular. Então, pego o vetor V está aqui, e aí suponha que, sei lá, suponha que, vamos ver, suponha que W esteja aqui, vai, para cá, no mesmo plano, tá? Então, vamos colocar o mesmo plano assim. Tá bom? Então, suponha que W esteja aqui. Então, se W está aqui, o vetor V é esse rosa aqui. O vetor V com W vai estar aonde? Então, o vetor V com W vai dar um vetor para cá no plano, certo? Que é esse carinha aqui. Bom, e aí a cor vai ser ruim, então vou deixar assim. Então, seria esse vetorzinho aqui, que pode ser escrito como combinação linear de U e V, e os números que você usa para fazer a combinação linear, de fato, bom, são dados por esse produto escalar aqui. Bom, isso dá para ser mostrado em termos algébricos, mas eu vou só deixar esse sketch aqui desses desenhos vetoriais, tá bom? E aí que nem esta propriedade aqui, você pode deduzir um monte de propriedades que às vezes são úteis. E aí eu só escrevi esse aqui, certo? Os mais úteis, os mais simples são esses aqui. Eu posso trocar esse pontinho com o produto vetorial de lugar, mantendo os vetores no mesmo lugar, né? E esse produto duplo aqui. Bom, com esse aqui, por exemplo, eu posso deixar um exercício, né? Que é o vetor V norma. Como é que eu posso simplificar isso? Escrever isso aqui de um outro jeito. Então, se você usar só essas duas propriedades, você consegue simplificar esse negócio aqui, tá? E aí, isso aqui resume mais ou menos a revisão de geometria analítica, geometria euclidiana, que a gente precisa para esse início de curso aqui. E muita coisa, tirando o produto vetorial, que é específico para a dimensão 3, tá? Bom, tem mais um caso possível, mas não vamos comentar. Outras coisas, na verdade, são generalizáveis para qualquer dimensão, tá bom? E aí, às vezes, é útil usar uma notação mais geral, como aqueles EI, aqueles versores EI que eu falei antes. Tá bom? Isso acaba esta revisão aqui.